Bora empreender na TV. Fala, empreendedor! Mais um sábado, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na sua escola de negócios, na sua escola de empreendedorismo. Fabrício, mais um para conta, mais um sábado para a gente bater um papo. Com certeza. E sábado passado tu fez uma pergunta muito interessante, porque a gente sabe da importância do fomento do empreendedorismo. Eu fiquei surpreso, confesso, não sabia que existia essa vertente do açaí movimentar, fomentar o nosso local, o nosso empreendedorismo, Fabrício. Antes de tudo, né, Thiago Wesley, mais uma vez obrigado. Mais um programa com a gente. Foi tão bom o primeiro, o segundo tem tudo para ser obrigado muito melhor. Obrigado também para a Gisele, que liberou ele de novo. Liberou ele de novo, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Então vamos lá, a gente encerrou o programa passado e eu tive inclusive algumas perguntas no decorrer da semana para o pessoal curioso para saber como é que funciona esse programa do açaí, Wesley. Pode desenvolver um pouco esse tema com a gente? Posso. Nós temos o Prêmio Academia Açaí, que ele fica, assim, em 2022 nós criamos o Instituto Açaí, né? E o Prêmio Academia Açaí faz parte de um dos braços que tem dentro do Instituto. Então, o Prêmio Academia Açaí, agora em 2026, ele vai para a 9ª edição. Falar um pouco do ano passado, né, mais recente, nós tivemos mais de 7 mil inscritos nesse Prêmio Academia Açaí, que é para todas as regiões do país. Então, assim, qual que é o foco desse prêmio da Academia Açaí? É o desenvolvimento, é a capacitação do empreendedor. Então, todo empreendedor de todo segmento, ele vai lá para poder se cadastra lá, a gente abre todos os anos aí o prêmio, né? A gente divulga nas nossas redes sociais, faz a divulgação em loja também, porque o nosso cliente, nós temos muitos empreendedores que nos visitam diariamente e a gente também faz essa divulgação. Isso é uma forma do açaí trabalhar com um dos principais clientes, que são os empreendedores, o comerciante, o transformador ali. Então ele trabalha com essa capacitação das pessoas, as pessoas fazem a inscrição, tem toda uma equipe por trás que vai julgar os melhores projetos, os melhores desenvolvimentos, e aí vão tendo etapas, até chegar na etapa nacional, né? Que as melhores ideias, os melhores projetos são premiados ali. Inclusive, no ano passado, nós tivemos 3 pessoas aqui do Pará que foram premiadas nacionalmente, né, nessa campanha. Então, o açaí, claro, a gente tem essa... Consegue lembrar o nicho? Consegue lembrar o nicho de atuação deles? Não vou lembrar, mas é do ramo de alimentação. Do ramo de alimentação que a gente colocou. Mas tem essa preocupação. Então, a gente tem, claro, está ali com o cliente no dia a dia, oferecendo o melhor produto, a melhor condição, mas também de desenvolver, porque quando o nosso cliente se desenvolve, a gente também desenvolve, né? Abre as portas para ele, expande a mente, para que ele possa ver novas possibilidades para aquele negócio que ele apostou ali, de repente, né, colocou ali toda a vida dele, o suor, né, o sustento da própria família. Então, a gente sempre teve, né, como se a gente vai para a 9ª edição agora em 2026, e a gente apoia, vem com esse prêmio aí, apoiando, que, claro, tem um prêmio no final ali, né, em dinheiro para os vencedores, mas o principal foco é a capacitação, né, porque nesse processo todo eles passam por workshop, por treinamento, por palestras. É uma imersão realmente olhada para o negócio, para que eles possam pegar aquilo ali e depois levar para o negócio deles. Eles pagam por essa capacitação? Não, nada. É tudo o açaí que está ali para fazer com que eles realmente melhorem o negócio deles, que eles se desenvolvam ainda mais, né? Claro, aí tem toda a questão deles, como eu disse, eles crescendo, a gente está ali no apoio, cresce também. Então, todo ano, né, tem um período de inscrição, a gente faz a divulgação nas lojas, no site, até no @açaí atacadista oficial também. Então, para quem quiser, tiver interesse, né, além de na visita das nossas lojas vão conseguir ver, mas acompanhem também nossas redes sociais aí que o Açaí está sempre divulgando. Bacana. Wesley, agora quando tu falas que tem esse envolvimento do açaí, essa preparação do açaí com o empreendedor, não ficou tão claro, pelo menos para mim não ficou tão claro, o que o açaí oferece para o empreendedor? Falar de palestras, são palestras de gestão, são palestras de desenvolvimento, palestras específicas para aquele segmento, o que acontece? É porque, na verdade, acaba sendo pro geral, né? Não vai tanto para segmento, mas ele
atuam na formação desse empreendedor. Então, capacita ele para fazer a gestão financeira do negócio dele, a gestão de pessoas também. Tem a questão do motivacional, a gente traz palestras, traz essas coisas. Então, é uma imersão naquilo, de repente, porque a maioria dos empreendedores hoje, não no Brasil todo, mas aqui no Pará, são pessoas que têm vontade, né? Que muitas vezes passaram, de repente, por alguma situação lá no passado, e foram buscar, de repente, ser dono do próprio negócio, ou, de repente, trabalharam com algum outro segmento e de repente, tem um certo conhecimento, uma certa expertise, mas é diferente quando a gente é funcionário e quando a gente é empreendedor. Então, além da vontade que já existe dessas pessoas, o Assaí busca apoiá-los nessa questão de capacitação, seja financeira, de gestão de pessoas, né? Então, dá alguns nortes para que a pessoa olhe para o negócio dela e que ela possa melhorar. Então, de repente, ela está ali vendendo com o negócio dela já há algum tempo, mas o que de repente ela pode fazer para melhorar de repente, o custo da mercadoria dela, olhar a questão da formação de preço, né? Esse treinamento ele é online hoje? Tem online, durante as fases ela vai ser online e tem também, acho que se eu não me engano, na última fase já tem um treinamento ali que já é presencial. O Brasil é muito grande, então imagina a dificuldade de você conseguir concentrar isso aí. Então, e aí essas pessoas, assim, se eu falo que a pessoa esse empreendedor, ele não desembolsa nada, quando a gente leva esse time para São Paulo, geralmente, onde fica a sede do Assaí, a matriz fica lá, o Assaí financia tudo isso, na verdade. Financia não, paga, na verdade, né? Paga, então vai pagar o deslocamento, passagem, hospedagem, alimentação para essas pessoas. Então, realmente, assim, é o investimento que a gente faz, né? A pessoa, vou gastar com passagem aérea para ir para São Paulo. Não. O Assaí, que pega essa pessoa aqui em Belém ou em outro estado, né? Em Manaus, no Piauí, no Maranhão, qualquer outro estado aí, e leva para São Paulo para que ela tenha essa imersão ali, olhando para o negócio, para o empreendedorismo, na verdade. Agora, eu fico curioso para saber qual é o critério de avaliação para o vencedor. Eu imagino aí que são muitos, né? O Brasil é muito grande, então como é que você consegue hoje criar um critério para poder dizer, olha, o critério é esse, bem aqui? Por isso a gente tem assim, são pessoas de dentro da empresa que participam, né? Então a gente leva muito a sério. E aí vai, assim, tem alguns quesitos que levam, a questão de inovação, de criatividade, né? Das pessoas que realmente buscam, fazem do limão uma limonada, na verdade, né? Vamos dizer assim. Então, sim, que de repente começa com uma ideia e aquela ideia vira um negócio, vamos dizer que ela tira o sustento, que ela vai fazer acontecer, e aí que as pessoas, de repente, né, um bolo, de repente, diferente, né, o chopp que a gente chama aqui, que é o geladinho, que é o chopp, então, como é que faz? Tem o tradicional, mas tem as pessoas que vão buscar fazer algo diferente, porque todo mundo tem, mas isso impede? Não, mas as pessoas que buscam também o desenvolvimento, buscam crescimento e inovação. Às vezes um método de venda diferente, que ele possa... Método de venda, inovação, então a gente vai avaliando, né, esses critérios, tem esses critérios de avaliação para a gente entender lá. Então, assim, tem a questão nacional, mas a gente tem esse olhar muito para a região. Apesar do Assaí ser uma empresa nacional, a gente tem um foco muito grande para a regionalização, né? Então, a gente tem a premiação, mas e aí tem a premiação regional também, que a gente, na Academia Assaí, o Prêmio Academia Assaí, acaba beneficiando algumas pessoas também. Wesley, para o empreendedor participar disso, ele precisa já ter uma empresa aberta, ele pode participar, precisa ter um CNPJ, ele se cadastra com CPF, ele precisa ser cliente do Assaí? Não precisa ter empresa aberta, não precisa ter CNPJ, nada, ele pode realmente, porque a maioria dos empreendedores a gente tem a questão da informalidade, vamos dizer assim, né? Então pessoas que estão começando ali de baixo, resolveu por algum motivo entrar nesse mundo, e não precisa ser cliente Assaí, na verdade, basta ter vontade de se capacitar, de buscar, de aprender, né? E ter o Assaí como parceiro nesse sentido. Claro, a gente quer que eles continuem, sejam clientes nossos, continuam ali, então a gente faz essa parceria, né? Que já vem de repente das compras, mas que vai também aí da questão da ajuda
na formação dessas pessoas do empreendedor. Muito bacana, Wesley. Então, empreendedor, aproveita que a gente vai para o break comercial e entra lá no @açaí atacadista oficial, procura o site, dá um Google aí, procura o site do Açaí e procura entender um pouco mais como é que funciona isso. Não perde essa oportunidade de fazer parte da Academia Açaí. Né, Wesley? Então, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para o break comercial, é rapidinho, a gente volta já. Bora empreender na TV. No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Fala, empreendedor, olha só, já estamos de volta, Fabrício. Agora vamos começar um pouco mais profundo, né? Da parte cultural, da parte do nome. Por falar em nome, Thiago, tem a dúvida, o empreendedor tem essa dúvida. Não o empreendedor, todos os consumidores. Todo mundo, é. É açaí ou é açaí? É açaí. Não, mas aí fica confuso, aí complica o meio de campo. Açaí, a gente conhece o açaí, que é a fruta. Isso. Né? A nossa fruta tradicional aqui. E a maioria das pessoas chamam de açaí, né? Aí no mercado. Então, o certo é açaí. É açaí. Tem um acentinho lá no final, né? Os fundadores do açaí, eles tinham origem japonesa, né? Então, a palavra derivada de açaí, que significa sol nascente. Por isso que tem o símbolo nosso todo lá. Tem um solzinho. Então, por isso que é açaí mesmo. Pronto, eu tirei a dúvida, né? E o bacana é que cria conexão com o paraense aí, muito cria fácil. Conexão né? com o paraense. E eu vejo, inclusive, o açaí buscando essa cultura hoje, né? Você fala muito da questão da regionalidade, estar de forma cultural, e eu vejo a participação muito forte no Círio, né? Que é o Natal dos paraenses, né? Que é algo tão importante. Daí como é que você, quanto gestor, consegue ver isso daí? Por que vocês investem nisso daí? Para nós, a regionalidade ela é muito importante para nós. E para o paraense não tem nada mais regional do que o Círio de Nazaré. Né? Então, açaí com Círio aí o negócio fica perdido. Não, aí é maravilhoso. Né? Então a gente participa porque tem a questão da religiosidade, mas tem também da questão cultural. Né? Então é importante para a gente fazer presente. A gente está todos os dias nos lares dos paraenses. E por que a gente não está presente também nesse momento de fé, de devoção, nesse momento cultural? Então, o açaí se preocupa muito com isso, realmente, de estar participando, né, dos eventos culturais. Aqui a gente tem o Círio e temos outros vários, né, eventos culturais aí. Por exemplo, a gente participa de Parintins também, em Manaus. Também nós somos patrocinadores. E aqui no Círio não poderia deixar de ser diferente. Então, é uma forma da gente... de estar mais próximo do paraense, né? Nesse período de outubro ali, no Natal do paraense, como todo mundo chama. Então, a gente não poderia ficar de fora dessa festa grandiosa que é o Círio de Nazaré. O Círio é uma das ações que o açaí se envolve. Tem alguma outra ação em destaque, Wesley? Algum outro tipo de ação que o açaí faz em prol do consumidor, em prol da comunidade? A gente, né, como disse, a gente também participa do Parintins, lá no Amazonas.
E a gente também sempre está envolvido nos campeonatos estaduais, né? A gente sempre fala que o açaí é o patrocinador oficial do futebol. Né? A gente sempre participou dos campeonatos, a gente muito tempo dentro do Campeonato Brasileiro, a gente está até hoje ainda, né? Alguns campeonatos estaduais, o Paulista, o Carioca, já tivemos também participando aqui do Paraense, né? Do Parazão. Então, a gente, claro, está com um cliente ali todo dia, mas busca outras formas de estar próximo, né? E, assim, a gente vai naquilo que é paixão. Sírio é paixão, futebol é paixão, né? Nas regiões, então, a gente patrocina também corridas, né? A gente participa de outros eventos esportivos fora do futebol. Então, o açaí quer sempre estar presente aí, além de oferecer um bom negócio para o cliente, mas está presente no dia a dia, no cotidiano ali, de uma forma leve, mas que também a nossa marca seja lembrada. Não é vender por vender, realmente criar conexão, relacionamento, valorizar a cultura local. Não, a gente se preocupa muito com isso, né? Não é só uma marca, é uma marca que a gente coloca ali para as pessoas, para ser lembrado, né? Do açaí, pela mercadoria que vende, mas por a gente estar inserido nas regiões que a gente está. Né? O açaí hoje ele tem, de cada 4 lares brasileiros, o açaí está presente em 1. Então a gente tem uma presença muito grande no Brasil. E a gente, né, tem essa preocupação da cultura, da regionalidade, de ter aquele produto que é da região. Né? Vamos olhar aqui, olhar para a maniva, para fazer a maniçoba, na época do Sírio, o pato. Então, a gente se preocupa muito disso, de atender o cliente naquela região com o produto que ele está acostumado no dia a dia. Bacana. A gente percebe que o açaí tem esse envolvimento muito próximo, né? Tem essa humanização com seus clientes. A gente se sente bem nas lojas do açaí. Eu falo como consumidor, né? Não só como fornecedor também, mas falo como consumidor. É muito bacana, é muito gostoso você estar numa loja que se preocupa com a particularidade de cada região. A gente não se sente intruso dentro de uma cultura que vem engessada de fora. Né? Então, é muito bacana ter essa peculiaridade, esse cuidado que o açaí tem com o consumidor. E assim, a fórmula disso, o resultado dessa formulação é o sucesso, né, Wesley? O açaí a gente percebe que está expandindo, está se desenvolvendo muito bem na região. A gente precisa entender um pouco do que o açaí já tem hoje, tá? E o que tem por vir do açaí dentro da nossa região. A gente vai chamar o break comercial. No próximo bloco, a gente vem com essa resposta do Wesley sobre o que tem por vir do açaí, o que tem de novidade, empreendedor. Então, fica ligado que daqui a pouquinho a gente volta. Bora empreender na TV. Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Beleza, empreendedor. Obrigado por aguardar.
Olha só, já estamos aqui no último bloco, continua aí com o teu papel na mão, a tua caneta, porque a aula tá um espetáculo mesmo. Fabrício, que coisa maravilhosa, viu, Wesley? Essa grandiosidade que tem hoje o açaí. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, quantas lojas hoje você tem, quantos funcionários hoje você tem, diretamente na tua gestão, como é que funciona essa estrutura? Hoje, se a gente for olhar para a região, que os estados que eu fico à frente aqui, junto com o meu time, que é o Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, nós somos 15 lojas, né? 15 lojas no total, nesses 4 estados. E olhando especificamente aqui para o Pará, são 8 lojas, né? Que está entre Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém e Parauapebas. Só no Pará aí? Só no Pará são 8 lojas que Quantos nós funcionários, temos. mais ou menos? Nós temos, assim, o açaí, com cada loja aberta, a gente consegue gerar, entre empregos diretos e indiretos, cerca de 500 empregos. Então, a gente está falando Tudo ali... ou por loja? Hã? Em todos os 8? Não, por loja. Por né? loja. Por loja, mais ou menos 500 empregos direto e indireto. 500 empregos numa loja. 500 velho. famílias aí. Direto e indiretamente, diretamente. são 500 empregos que a gente gera. Caramba, é uma... Então, se a gente falar, hoje, só no estado do Pará, nós temos 4.000 pessoas ali trabalhando com o açaí, né, que estão ali no dia a dia, para poder No fazer último os bloco, milagres. Wesley, vai ter que falar o nome de um por um, tá? Ah, é? Rapaz, é difícil, viu? É complicado. Wesley, a gente tem uma coisa que eu percebi, são 8 lojas no Pará e são 7 lojas em outros 3 estados. Isso. São 14 lojas no total. 15 lojas, na São verdade. 15, né? desculpa aí, são 15 lojas no total. 15 lojas. 8 só, mais da metade está só no Pará. Mais da metade só no Pará. O Pará é né? muito grande mesmo. Grande, não. Tem uma região... o Pará tem uma área gigante, né? E a gente, assim, claro, hoje nós temos 8 lojas, a gente sempre está olhando para a expansão, para o crescimento. Né? O açaí tem 312 lojas, né? Fechamos o ano passado com 312 lojas. Dessas 8 lojas que temos aqui no Pará, nós abrimos a última, a Augusto Montenegro, que é a loja que fez um ano agora em dezembro. Né? Então, só o ano retrasado nós abrimos, foram 3 lojas. Além da Augusto, nós abrimos mais uma loja em Manaus e abrimos uma segunda loja também em Macapá. Então, nós temos 2 lojas em Macapá, uma em Boa Vista, aí nós temos 4 em Manaus também. Então, que dá as 15 lojas. Mas, assim, a gente está em todas as regiões, né? Praticamente todas as regiões aí do país. E a gente, claro, quer sempre expandir, levar o nosso negócio, levar preço, qualidade, atendimento para o nosso cliente ali em todas as regiões. Então, aqui no Pará, né, a gente sempre está olhando as possibilidades para poder crescer, para poder expandir, assim como em todas as regiões do país. E agora, como padronizar isso, velho? Tudinho aí. Como conseguir, além do processo de seleção de recrutamento, mas como eu me senti no açaí da Augusto Montenegro ou da BR sendo a mesma coisa? Como que tu faz para poder ter essa padronização? A gente tem todo um time, uma estrutura, né? Tem todo um time regional para trabalhar isso. A gente tem toda a estrutura da empresa, né? Que cuida dos processos, das diretrizes, das normas, para que a gente possa manter os padrões. A gente, claro, cada região tem a sua particularidade, né? Mas a gente tem normas e processos, então a gente trabalha com o time ali no dia a dia para garantir que isso aconteça, né? E treinamentos constantes também, porque a gente tem pessoas que entram, né? Diretamente com a gente ali, todo mês entra pessoas novas por conta da rotatividade, mas aí a gente tem sempre a preocupação de inserir essas pessoas ali. Então, as pessoas que chegam para trabalhar conosco não são só colocadas ali, vai fazer aquilo lá. Não, como eu disse já, né? Precisa realmente ir lá ter um treinamento, ter todo um direcionamento, pegar na mão realmente, por mais que tenha experiência de repente em outra empresa, mas é o açaí, então tem a parte do aculturamento, de saber como é que a gente faz. A gente tem realmente esse cuidado, né? Que o Fabrício colocou com relação, e Thiago, com relação ao cuidado que a gente tem com o nosso cliente no dia a dia. Né? Então a gente tem, as nossas lojas, a gente tem lojas com ar-condicionado, com Wi-Fi. Implementamos aí recentemente o self-checkout, que é aqueles caixas de autoatendimento, que a pessoa está com poucas unidades, vai lá e passa nos caixas. Né? E todo um time treinado ali, capacitado. Nós temos empório de frios, né? Açougue, padaria, que para esse segmento de cash não é muito comum. Então a gente trouxe todas essas inovações e vem trazendo, colocando nas nossas lojas aí. Então a gente tem essa preocupação,
de oferecer esse serviço com comodidade. Porque a gente quer que o cliente, no final das contas, ele ache tudo em um só lugar. Era muito bacana essa diferença, né? O cash foi se atualizando. E o açaí, entre os cash, parece que sai na frente, né? Se eu estou me referindo aos concorrentes diretos, o açaí parece que saiu na frente com essa questão que tu falaste da panificação, a questão dos frios, a questão desse autoatendimento. Cara, o açaí realmente é um cash com cara de varejo, né? A gente, hoje, a gente tem ali claro, nós temos... O açaí é uma empresa que foi criada para atender o PJ, vamos assim, o comerciante, o transformador. Mas com o tempo a gente precisou se moldar para poder atender, porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de consumidores finais nas nossas lojas, né? A gente tem em torno ali de 45%, 46% dos nossos clientes hoje, 48% são pessoas físicas que compram para suas casas. Então, a gente tem essa preocupação realmente, a gente não perder o foco do PJ, do empreendedor que está lá, a gente ainda tem esse foco, mas a gente também tem todo esse cuidado e o foco também para poder atender o consumidor final, a dona de casa, né? A pessoa que quer comprar ali no final de semana para o seu churrasco, para a sua festa. Então, a gente tem realmente esse cuidado de entender ali, cada loja tem a sua particularidade nessa quantidade de clientes que eu citei, mas a gente está ali pronto, se preparando, se modernizando, se atualizando e inovando cada vez mais para que a gente possa atender esse cliente. Recentemente a gente colocou ali nos nossos, dentro do açaí, que assim, evoluir sempre. Né? Faz parte ali do nosso jargão, dos nossas diretrizes ali, vamos colocar, evoluir sempre. Então a gente agregou isso desde do final do ano passado. Então realmente é o nosso objetivo, é evoluir, né? Até porque no varejo, se você não evolui, se você não busca, não entende que ele vem se moldando e mudando, você acaba ficando defasado, você acaba ficando para trás. E o açaí realmente sempre teve essa preocupação. Bacana. Wesley, muito legal, eu fiquei até impressionado com esse número de que 46% é consumidor de varejo, né? E ainda 54% é o transformador, é o PJ. Isso me impressionou. Quando tu falas sobre isso, tu falas em faturamento ou em números de inscrição, digamos assim, de CNPJ e CPF? De operações. De operações mesmo? De clientes. Não é faturamento, não, volume de CNPJ. É o cliente que está na loja ali, né? Que a gente tem um canal de televendas que vende ali, atende a pessoa que quer comprar um volume maior, tudo. E nós temos a loja, né? As lojas têm o segundo preço ali, que as pessoas, né? A partir de, algumas com 3, outras com 6, outras com 12, então já paga o preço de atacado também. A gente tem também o Passaí, que é o nosso cartão, que com ele tem a vantagem de você comprar, já na primeira unidade você já paga o preço de atacado, né? Então a gente realmente procura atender esse cliente. Então esse cliente que está, essa diferenciação é aquele cliente que está no dia a dia, nas nossas lojas, comprando ali, que a gente consegue identificar pela compra, né? Que é o PJ e que é a questão da pessoa física também, do consumidor final. E a gente tem também o app, né, o Meu Açaí, aí que também o cliente ele vai lá, entra, faz o cadastro lá, que é um app digital, né, que ele é físico, a gente não trabalha com entrega, mas ele vai na loja, ele consegue comprar mais barato ainda. Ou seja, ele consegue com o app, ele simplesmente vai lá, faz o cadastro lá no app, depois chega na hora do caixa, ele coloca o CPF dele lá, e alguns produtos que a gente sinaliza na loja ali já tem um desconto, além do preço de atacado, tem um desconto que ele vai pagar mais barato ainda, ou seja, ele tem muita vantagem no açaí. Está puxando o peixe para o teu lado, mas tudo bem. Não, mas muito bacana, realmente, eu não sabia, né, apesar de ser fornecedor no açaí, não sabia de todas essas vantagens. A gente acaba vendo isso no dia a dia, mas não se liga nessa economia, principalmente na questão do app. Eu achei bem interessante. Sou consumidor do açaí e não tem esse app baixado ainda, então vou baixar o app. Acabou o programa aqui, nós já baixamos o programa. Vamos baixar já no celular de vocês dois aí. E qual é o app, como é que está lá o nome? É açaí mesmo? Meu Açaí. Meu Açaí, então, empreendedor, baixa logo lá o Meu Açaí para ter desconto lá na loja, tá? Assim, Wesley, a gente bateu um papo muito bacana aqui sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento
Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, o programa está chegando ao fim. Para você, empreendedor, que ainda quer, que não conseguiu assistir o primeiro programa, ou que pegou o programa pela metade, já o último bloco, aproveita no nosso canal no YouTube, no Bora Empreender na TV, lá no YouTube você encontra esse programa inteiro, na íntegra, tá? Sem corte, sem nada, na íntegra mesmo. Nas nossas redes sociais também, você segue lá o Bora Empreender na TV, no Instagram, @Bora Empreender na TV, me segue, Fabrício Cruz 1, segue o Thiago Fernandes Auge. Segue o Açaí, como é o Açaí? Açaí Atacadista Oficial. Açaí Atacadista Oficial. Wesley é low profile, o Instagram dele é pessoal, né, Wesley? Não, pessoal. Não vai divulgar, a dona Gisele não deixou. Queria fazer um agradecimento aqui, Thiago, agora é o meu momento. Fique à vontade. Puxar a sardinha para o meu lado. Queria agradecer primeiro a dona Gisele de ter deixado o Wesley vir aqui mais um sábado com a gente. Obrigado, Gisele. E queria mandar um abraço para todos os compradores do açaí, que eu tenho que dar essa puxada de saco, porque segunda-feira eu estou lá vendendo. Então, muito obrigado por esse apoio de sempre. Um grande abraço para os compradores do açaí, para todos os funcionários da rede. Wesley, muitíssimo obrigado, brincadeiras à parte. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter participado. E por essa aula, né, Thiago? De empreendedorismo, que foi show de bola. Foi show de bola. Além de uma história muito bacana, muito bonita, que inspira, né, quem está começando, que já tem um trajeto, mas sim também um ponto de vista técnico, de gestão. É muito bacana. E não se esqueça, Jesus no coração. Wesley, obrigado, irmão. Eu que agradeço a oportunidade, realmente, de estar aqui, poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória, e também falar um pouco mais do açaí, né, aqui do Pará, do Norte, que é uma região tão importante para nós ali. Obrigado, Thiago, obrigado, Fabrício. Já toma açaí, velho? Hã? Já toma açaí? Já toma, pronto. Eu tenho as duas filhas lá em casa, são viciadas no açaí já criadas no açaí. Pronto. Empreendedor, um bom final de semana, um bom sábado, aproveitem a tarde e não te esquece, vai lá no YouTube e assiste essa entrevista na íntegra. Um forte abraço e até o próximo sábado. Valeu. Bora Empreender na TV.